o Bolsonaro é o presidente do Brasil. E eu tenho críticas pesadas ao Bolsonaro. E as externo aqui. Inclusive, quando eu falo que ele e a família dele podem ir presos, eu estou fazendo uma análise. Não estou fazendo torcida, não estou fazendo nada. Eu queria que ele se tornasse o grande herói dessa nação. Esse é o meu sonho, é o sonho de qualquer um. Qualquer um que não esteja interessado diretamente em alguma coisa. Eu não estou. O meu interesse é público, é o interesse corporativo. Corporativo de quem? De quem é trabalhador, de quem é povo, de nós. A vida melhor, o mundo melhor, tudo melhor. Lamentavelmente, Bolsonaro pauta sua política econômica de forma suicida, e isso nós vamos ver aqui. Essa live não é para ser uma live longa, é para ser um programa falado. Eu sei que eu tenho que voltar com a conversa ao pé do rádio, mas o momento hoje, a gente tem que mostrar essa carinha bonita que mamãe beijou para isso aí, para falar essas coisas. Só que tem uma coisa, aparentemente o governo reage a algum tipo de agressão, que eu já falei várias vezes, reporte aí, tá? Tenho avisado a youtubers falando, cuidado com o clickbait, cuidado com a ofensa, cuidado com o uso da palavra genocida. Genocídio é uma palavra séria, pesada, e você, quando usa ela de forma totalmente aleatória, de qualquer jeito, como fascista, como tudo isso aí, como comunista, você acaba pegando um peso muito grande. Você não está discutindo com o cara da esquina, você está discutindo com a instituição. E o Bolsonaro é chamado de genocida, vez por outra, por vários youtubers, e eu tenho avisado para todo mundo. O Bolsonaro é o presidente do país e eu respeito ele como presidente. Até que prove o contrário, as instituições no Brasil estão funcionando. Se funcionam mal, é porque sempre funcionaram mal. Mas, quanto à liberdade, eu já falei, eu não me sinto tolhido, nunca recebi um telegrama, nunca recebi nada. Eu só sou pautado e perseguido como canais um pouco mais progressistas, exatamente pela mídia externa, por esses canais sociais que simplesmente não estão afeitos à legislação brasileira. Vem aqui e faz o que bem entendem, como Facebook, como YouTube, como todos os outros. Eu estou aqui porque eu dou lucro. Tá? Se parar de dar lucro, eles mandam a gente embora, não tenha dúvida. Eles levam uma parte substancial do pouco que entra aqui, eles levam uma parte bem substancial, não tenha dúvida, sem nada a fazer. Nós é que fazemos o conteúdo inteiro. Mas tudo bem, aqui não é churumela, a gente não está aqui para encher o ouvido dos outros e ficar reclamando. É só falar isso. Por quê? Porque o Felipe Neto hoje foi intimado a comparecer a uma delegacia de polícia para explicar, baseado fulcro na Lei de Segurança Nacional, as suas atitudes e o seu palavreado em relação à instituição presidência da República. Eu achei justo, achei certo, achei a medida certa, porque existe um limite muito tênue entre o que é análise, o que é a crítica e o que é a ofensa. Você analisa, você critica, mas tem um momento que você parte para a ofensa. E é uma linha muito tênue. Você, às vezes, ultrapassa. Só que você, às vezes, ultrapassa, talvez até eu tenha ultrapassado essa linha. Mas isso é às vezes, não sempre, não de forma quanto mais, e não como uma bandeira. E eu vejo todos os dias os jornais, os canais só de clickbait, e eu não sei se vai ter uma intifada do governo federal em cima disso. Se tiver, muita gente vai responder pesado por isso aí. E se ele usar a Lei de Segurança Nacional, tomem cuidado. O negócio pode ficar pesado. E eu, feito isso, dito isto, vou continuar na carga crítica, como deve ser criticado. Eu vejo, eu leio, a todo momento, chego ao meu conhecimento, pesadas críticas ao Bolsonaro, cada vez piores, e cada vez mais ligada ao genocídio. Genocídio. O Bolsonaro cada vez mais é responsabilizado por um problema onde ele tem pouca influência. Digo, repito e vou repetir de novo. O fenômeno da Covid não foi o Bolsonaro que inoculou o vírus em ninguém. O Brasil funciona mal há muito tempo. De 2008, vocês podem procurar aí, coloque no Pai dos Burros. No Duque Pro é muito melhor, mas se você colocar no Google mesmo, você vai ver. Bota lá, perda de leitos no Brasil. O Brasil perde 40 mil leitos.
Essa matéria que eu li, que eu acessei, não é de hoje, não tem nada a ver com a Covid, é uma matéria circunstancial, não tem nada a ver. O Brasil, essa matéria é de 2018, porém, portanto, pré-Covid, dizendo que o Brasil teria perdido 40 mil leitos de 2008 a 2018, e o Bolsonaro não era presidente nessa época. Isso não é uma defesa do Bolsonaro, isso é uma defesa da verdade, da honestidade, do caráter. Porque quanto mais limpo eu for, quanto mais honesto eu for, mais contundente vai ser a minha denúncia. Porque é a denúncia que parte de alguém que não tem motivo precípio para atacar alguém. Eu não tenho motivo nenhum para atacar o Bolsonaro, para atacar o Lula, para nada. Por quê? Porque a gente tenta usar da melhor forma possível a verdade, sem manipulação, sem doutrinação, sem puxar a sardinha para um lado, para o outro. Então, quando a gente critica, a nossa crítica acho que tem um pesozinho a mais. Então, e a grande burrice da pessoa, do cidadão comum, nisso tudo, do eu, tu, ele, na rua, é levar essa crítica para o lado da pandemia. Quando você faz isso, você para de julgar os atos do governo Bolsonaro. Os atos, sim, que têm uma conotação criminosa contra a economia do país. E você tenta, simplesmente, tirar o Bolsonaro do governo por causa da pandemia. E eu digo que, se não fosse o Bolsonaro, ao invés de 280 mil mortes na pandemia, poderíamos ter 270 mil mortes. Não seria muito diferente disso? Na realidade, o número de mortes brasileiras tem a ver com a sua complexidade como país e não diretamente ligado ao governo Bolsonaro. Os números do Brasil são altos, mas não são tão alarmantes quanto possa parecer. Ao tentar colocar comodamente todos os crimes do Bolsonaro no âmbito da pandemia, o sistema claramente beneficia os reais inimigos do país. Os rentistas, os exploradores, a praga neoliberal é esquecida em nome da pandemia. E, se deixarem, irão prender o Bolsonaro, sem dúvida alguma. Vão acusá-lo de genocida, como estão fazendo agora, coisa que eu não faço. Não faço por medo, não. Não faço por convicção. Diferente. Eu não tenho medo. É convicção. Quando ele, na realidade, só é genocida no campo macroeconômico. Bolsonaro vai perder o cargo, ou melhor, perder a associação que poderia levá-lo à reeleição e pode até ser preso, não pelos verdadeiros crimes que eles estão cometendo, mas pelos crimes que a retórica oficial vem de fora impingindo a ele. Ou seja, nem vou falar do ecoterrorismo do primeiro mundo, tentando acusar Bolsonaro de responsável por todos os atos e crimes ambientais que já existiam no Brasil há décadas, inclusive sem levar em consideração que o Brasil é o país que mais controla o meio ambiente no mundo, junto talvez com a Rússia e com a China hoje. O norte hegemônico, mandatário dos destinos do nosso país e da América Latina, nunca controlou seu ecossistema. A Europa não controla seu ecossistema. Os Estados Unidos e o Canadá não só não controlam seu ecossistema, como emporcalham todo o ecossistema, atrás de riqueza de qualquer jeito. Lá, a Alberta, no Canadá, é uma vergonha. Parece um filme de terror a céu aberto. O fracking contamina o subsolo americano, de norte a sul, atrás de petróleo por qualquer preço. Isso apesar de dizerem que os guarda-chuvas, os guarda-sóis e os para-sóis e os coletores solares da Califórnia irão salvar o planeta. Conversa fiada. Mentira. Papo. Bolota. Goela. Conversa. Nada. O que salva o planeta ainda é o velho petróleo bom de guerra. É esse que nós temos aqui e que a gente está perdendo. Tá? Essa turma que não controla nada vem aqui controlar nossas riquezas com as suas ações criminosas, com seus índios profissionais, índios de Araque, caciques de Araque, ONGs de Araque. Colocam tudo isso na conta do Bolsonaro, junto agora, é claro, com a pandemia. E chega a ser até engraçado, porque o Bolsonaro acaba dando uma de idiota e aceitando essa narrativa. Como eu falei anteriormente, foram fechadas de 2008 a 2018 40 mil vagas de UTI. Lembre disso. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. A pandemia, para mim, é uma coisa.
e a tragédia econômica é outra. Eu, em momento algum, vou usar essa tragédia contra o Bolsonaro, que visa única e exclusivamente encobrir as cagadas econômicas e permanecer com elas. O que quer dizer isso? Em português, claro, transparente. O que quer dizer isso, gente? O que quer dizer que nós vamos colocar uma válvula de segurança quando a sociedade estiver para romper, para explodir, e nós vamos sair com um tacape atrás do Bolsonaro e do governo dele para prender ele, a família, todo mundo. Por quê? Pela pandemia, pelo genocídio, tudo. Não pela destruição econômica que foi feita no país. Não pela destruição econômica que o Paulo Guedes promove todo dia no país. Hoje tem mais uma que eu vou comentar aqui para frente, que eu quero ir lá conversar com vocês um pouco, ver o que vocês estão falando disso aqui. Eu tenho muito mais coisa para falar. Tá? É muito mais fácil para falar. É muito interessante entender a narrativa mundial que usa no Brasil, principalmente a grande mídia, capitaneada pela Globo, e elementos progressistas, tidos e havidos como de esquerda, considerados a reserva cultural do país, ligados principalmente à educação, a essa que nós temos, que a gente não pode nem chamar de educação, e todos em torno de um discurso apenas. Bolsonaro é um genocida, Bolsonaro é o culpado por quase 300 mil mortes no Brasil, Bolsonaro é o responsável pela pandemia. E, de quebra, ainda temos o plano B, o Bolsonaro, inimigo ecológico do planeta, defensor da destruição das matas, da natureza. O Bolsonaro, inimigo dos índios e amigo dos madeireiros e distribuidores em geral. Bolsonaro contra o planeta, contra a ecologia. Também é o plano B da nova ordem mundial. Nada disso que eu falo, nada disso, eu falo em favor do Bolsonaro. Nada. Até porque, no fundo, o Bolsonaro trabalha para esse mesmo grupo que quer enterrar ele vivo. Só o Bolsonaro que não percebeu que quem o chama de genocida ecológico, que domina essa narrativa, foram exatamente os que colocaram no poder. Colocaram no poder para isso, para ele botar um Paulo Guedes, para entregar o país, destruir o país e depois ele ser descartado, vomitado, jogado fora. Ele tem uma chance. Eu falei ontem, existe uma chance. É pequena. Teria que dar um giro. Provavelmente ele não vai fazer isso. Porque essa turma, ao provocar o tensionamento em cima do Bolsonaro e um conveniente esquecimento de onde o Bolsonaro efetivamente praticou genocídio no Brasil, a New Left e a nova ordem mundial simplesmente desfocam do verdadeiro crime que Bolsonaro cometeu para crimes que lhe são imputados aleatoriamente. Bolsonaro nunca fechou o SUS, nunca deixou de adquirir vacina, nunca deixou de dar aporte ao combate à pandemia. A sua opinião em relação à letalidade da mesma é de como encarar uma nação parece mais realmente um ponto de vista. Até porque todos os atos no mundo, alguns de lockdown, deram certo ou não, outros não deram. Então, não existe um padrão estabelecido. Eu, a essa altura do campeonato, humildemente, da minha forma, já descobri que Bolsonaro veio ser o laranja de um grupo que veio praticar um assalto ao poder público brasileiro. Mas ele tem que sair por outro motivo, para que esse roubo ou butim que ele ou a equipe dele tenha praticado no Estado brasileiro fique esquecido e perpetrado. E nada melhor do que isso, que essa providencial pandemia e esse ecologismo oportunista. Essas duas figuras vão simplesmente servir de pano de fundo para que todas as mudanças, todas as doações, o Banco Central, tudo que foi feito, tudo que foi subtraído do povo brasileiro, todas as nossas riquezas, todo o pré-sal, tudo, fique tudo como dantes no quartel de Abrantes. Aguardamos uma carta aos brasileiros, volume 30, 40 ou 50. Agora eu vou